Estou um pouco assustado, pois fiz um transplante renal e 3 semanas após comecei com uma coceira e um pouco de falta de ar. O meu médico pediu hemograma e veio eosinófilos muito altos. Ele disse que pode ser devido à rejeição. Pode ser. Tá. Tá. Ele pode ser devido à rejeição, é que está escrito de uma forma, ele deve ter feito autopreenchimento, então no autopreenchimento, estou tentando entender o sentido da frase, né? E pediu para procurá-lo imediatamente a uma consulta médica. Estou um pouco ansioso. Então, deixa eu explicar. O transplante renal, ele pode causar aumento de eosinófilos realmente, tá? E isso pode ser um sinal de rejeição do transplante. Então, precisamos realmente tomar atenção, talvez fazer um ajuste na dose do remédio que faz o controle da rejeição, né? Então, os inibidores da calcineurina estão sendo muito utilizados para isso, para controle. Provavelmente, seu médico vai fazer isso. Agora, você que ainda não fez o transplante renal, mas você que faz diálise cronicamente, né, há muito tempo, a diálise crônica também ela pode aumentar o eosinófilo, tá bom? Então, vamos ficar atentos a essas situações, tá bom? Muito obrigado. O médico pediu o exame painel genético para o meu filho, que tem tido constante inflamação nas articulações com muita dor. Exames de autoinflamação, fatores reumatoides, todos negativos. O médico deu diagnóstico de artrite juvenil mediante o quadro. Esse exame mostra que ele tem nessa parte de inflamação recorrente. Aí eu não entendi o que você quis dizer, afiliata, não entendi. Por tudo dar certo e meu filho focar bem. Crendo em Deus, nos médicos e tal. Muito obrigado. Meu filho tem apenas 5 anos, arrasador tudo isso. Então, meu amigo, o que acontece? Ou amiga, né? Não sei, falou muito obrigado, deve ser amigo. Então, deixa eu explicar. Criança não tem doença de doença reumática, por assim dizer. O que a criança tem é doença de... meu Deus do céu, fugiu aqui. Isso aqui tudo é ao vivo, né, pessoal? Então, a criança, ela tem um envolvimento não do sistema imunitário adquirido. Ela tem um envolvimento do sistema imunitário inato. Então, me lembrei aqui da palavra. Ela tem doenças autoinflamatórias, principalmente nessa época. Porque não deu tempo ainda dos linfócitos interagirem e se diferenciarem e produzirem anticorpos que levava a essa situação. Provavelmente foi por isso que o seu médico pediu o painel genético, né, para identificação desse tipo de problema, mas é importante sempre pensar nas chamadas doenças autoinflamatórias em crianças, tá? Quando começa a entrar na idade de adolescência, aí nós vamos pensar em doenças de autoagressão, ok? Isso é importante nós lembrarmos disso. Adolescência para a idade adulta, é muito mais comum você ter doença de autoagressão do que doença autoinflamatória. Não é impossível você ter doença autoinflamatória, mas é mais comum a doença de autoagressão. E a mesma coisa acontece com criança, só que criança é quase que impossível ter uma doença de autoagressão, porque não deu tempo do sistema imunológico ele se maturar. Então, nós temos uma playlist sobre doença autoinflamatória que vai ajudar bastante você, vai ajudar bastante seu filho a identificar essa situação, tá bom? Muito obrigado aí pela sua pergunta. Gostaria de saber sobre esofagite eosinofílica erosiva grau C. Menos de 75% da circunferência do órgão, mais de 15 eosinófilos por campo, também pangastrite moderada. Estou tomando Dexilante, 60 mg. Não tomo leite, derivados e carne há 4 anos. Parei também de comer ovo. Quais exames deve fazer para eliminar a minha esofagite? Então, o tratamento da esofagite eosinofílica, ela consiste nos 3D, né? Ou seja, que é o uso primeiro que você está fazendo, Dexilante. Primeiro a gente começa com o inibidor de bomba de próton e faz logo após a restrição alimentar. E se houver necessidade, faz a dilatação, 3D, drogas, dieta e dilatação, tá? Então por isso que é o termo 3D. O que a gente tem que fazer? Precisa fazer seriadamente a endoscopia digestiva. Então, logo após as primeiras 6 semanas de tratamento, você vai ter que fazer uma endoscopia digestiva. Se houve remissão, se houve uma diminuição da inflamação e tudo mais, eles vão diminuir a dose, vão manter mais um tempo, mas o tratamento costuma ser bastante prolongado. Não é algo assim que é feito
num período só, porque existe uma possibilidade muito grande de reincidência da esofagite eosinofílica, mesmo você melhorando clinicamente, mesmo na biópsia, nas próximas biópsias, vindo eosinófilos, muito poucos eosinófilos ou nenhum eosinófilo por campo observado da biópsia, né? Porque a gente sabe que mais de 15 eosinófilos já indicariam uma esofagite eosinofílica com sintomas, né? Então, mesmo havendo uma melhora laboratorial, uma melhora ectoscópica, clínica, você não sentindo mais sintomas e também durante a endoscopia, o endoscopista não enxergando a lesão, você precisa manter durante um bom período, pelo menos uns 6 meses de tratamento, para que o seu esôfago ele consiga se recuperar e ele não tenha mais a reincidência da esofagite eosinofílica, tá bom? Importante você conversar com o seu médico. E o interessante é que você fala que não toma leite derivados e carne há 4 anos. Parei também de comer ovo. Não sei se você já está fazendo tratamento há 4 anos, né? Então a gente precisa também avaliar se você fez o tratamento, parou, reincidiu, fez o tratamento, parou, reincidiu. Existe essa situação também, tá bom? Vamos investigar isso melhor. Mas em termos gerais, sem conhecer seu quadro clínico, o tratamento precisa ser feito durante um bom tempo, mas sempre com orientação médica, tá? O que nós conversamos aqui é um bate-papo entre amigos. Tudo que eu falo aqui não deve ser levado em consideração para que você siga aquilo que eu estou dizendo. Ok? Você leva essa informação para o seu médico ele vai moderar para o seu caso em específico, e cada caso é um caso, e a gente com poucas frases não consegue, então, dar uma orientação mais adequada para você. Tem outro paciente que pergunta o seguinte: doutor, meu corpo pinica nas pernas, braço, nádegas e peitoral. Onde pinica de um lado, pinica do outro, fiz todos os exames com acompanhamento de alergista, não tem alteração nenhuma. Assim como a pinicação não deixa nenhum sintoma. Acontece que quando suo, quando tomo banho quente ou frio, quando saio da piscina, chuva, sinto meu corpo esquentar e começa a pinicar, ficando por até 2 horas da vontade de bater com a cabeça, deixa louco e sempre depois me dá um sono, uma falta de energia, um estresse absurdo, não me deixa fazer nada há 2 anos. Essa sua pergunta aqui é interessante, porque o que acontece? A gente precisa saber se existe o aparecimento de placas de rastro cutâneo. Pelo que você me disse, só pinica, mas não sei se você esqueceu de colocar essa informação, se realmente isso não acontece, que é o aparecimento de placas avermelhadas em alto relevo, tipo urticárias, ou outros tipos de lesões que podem aparecer no seu corpo. Então, a princípio, é interessante você investigar causas metabólicas ou todas aquelas causas que, porventura, possam estar relacionadas com a ativação da inflamação das fibras finas do nosso corpo. Então, por exemplo, infecções virais podem levar à inflamação das fibras finas e podem deixar, inclusive, você com a sequela dessa inflamação da fibra fina, levando à pinicação. Doenças metabólicas, como alterações na tireoide, glicemia aumentada, diabetes ou pré-diabético, pode levar... Às vezes tem um paciente que é pré-diabético e ele começa, então, a ter essa sensação de queimação pelo corpo e ele está num quadro de pré-diabetes. Então, existem várias situações que levam à ativação dessas fibras finas e que não necessariamente é alergista, e o alergista não conseguiu fazer o diagnóstico porque ele não teve, por assim dizer, uma percepção mais neurológica, entende? E até porque não é a formação dele. Por isso que eu sempre martelo aqui a todos vocês que todo médico ele tem que ter uma formação em clínica médica. E o médico que vocês devem procurar primeiro sempre é o clínico geral, porque o clínico geral ele vai ter uma visão mais holística, ele vê tudo, todo tempo e a todo instante, e ele vai conseguir identificar e encaminhar para o especialista caso haja necessidade. Assim, por exemplo, se eu estivesse numa clínica médica ou qualquer outro colega clínico geral tivesse isso, ele não ia pensar em alergia, ele ia pensar em alterações de fibras finas, um problema mais neurológico de fibra fina e algum problema metabólico que esteja afetando a sua fibra fina do que de certa forma, um processo alérgico em si, tá bom? Mas eu agradeço a sua pergunta. Isso se você não tiver rastro cutâneo. Agora é importante a gente saber se existem lesões pela pele. Um abraço, obrigado.